Senhor, amada igreja. Antes de nós iniciarmos o culto, eu queria pelo menos já agradecer pela visita dos irmãos ali do Clóvis e da Cleonice que está nos visitando. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? A igreja pode dar um bem-vindo, né? Amém? Amém? Então que vocês sejam bem acolhidos pela palavra, pelo amor da igreja aqui, que vocês possam gostar de estar aqui neste momento, né, ter nossa comunhão conosco, amém? E também a mãe da Eliane, que está de partida no final do culto, nós vamos estar orando pela vida dela, amém? E então nós vamos, só relembrando no final do culto, né, gostaria de depois chamar a família aqui para a gente poder estar orando. Mas a gente vai estar neste momento. Você quer ouvir a voz do Senhor? Você pretende ouvir a voz do Senhor? Então, neste momento, eu quero que você se levante, abra comigo a palavra do Senhor, amém? E o Espírito de Deus está neste local, né? Tudo é possível aquele que crê, né, na palavra do Senhor. Você pode repetir comigo? Tudo é possível ao que crê na palavra, amém? Nada é difícil. Então, eu quero te dizer que Deus planejou esse culto, que Deus tem algo elaborado para a sua vida, e fique tranquilo, porque o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, amém? Porque o Espírito de Deus fala assim, o Espírito de Deus fala, o Espírito de Deus, ele fala ao meu coração neste momento. Eu abro o meu coração ao Espírito de Deus. Você pode dizer que você é valorizado pelo Senhor? Você é valorizado por Deus? Você pode ministrar o teu coração. Hoje é uma palavra do trono da glória para a tua vida, mas você tem que glorificar, você tem que exaltar. Amém? Então eu espero que esse versículo nós vamos estar aberto, porque eu quero falar exatamente os pensamentos que Deus elaborou para nós. Amém? E eu creio, porque como a irmã estava falando aqui, eu sei que é uma noite difícil para muitas pessoas, porque talvez estão passando por um período, mas neste momento Deus quer falar ao nosso coração e quer elaborar algo, né? Falar lá no íntimo, e é importante ouvir algo de Deus, amém? Nesses dias a gente precisa ser ministrado pela palavra de Deus. Então abra comigo em Jeremias capítulo 29. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo de número 11 até o 13 e comece a dizer assim: esse versículo vai falar comigo profundamente, amém? Você pode dizer isso? Amém. Algumas versões falam de pensamento, outras falam de plano. Então, mas como hoje eu vou estar falando que Deus tem pensamentos elaborados para nós, amém? Eu quero usar uma versão minha aqui, mas que não vai estar falando exatamente isso. Jeremias 29, aqui eu quero que você entenda que eu não vou pregar sobre Jeremias, vou pregar sobre o Espírito de Deus, amém? Você vai falar assim: o Espírito de Deus está falando comigo, amém? Eu quero que você diga: o Espírito Santo está falando comigo. Eu agora quebro todo o acordo com o inimigo, todo pensamento seja agora ligado ao Senhor. Você pode dizer isso? E eu creio que neste momento o Espírito de Deus está libertando, amém? Eu creio que o Espírito de Deus nos liberta, amém? A palavra diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Dá glória a Deus, por favor. Porque não é eu que estou falando, a Bíblia está dizendo: porquanto somente eu conheço os planos, quer dizer, os pensamentos que Deus elaborou para esses dias, para a tua vida. Ele tem planos para você, amém? Você está amparado pela palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus, porque se eu estou amparado pela palavra de Deus, eu tenho um abrigo seguro, e você está sobre a guarda do Senhor, amém? Aí a Bíblia diz assim: plano de fazer prosperar e de não causar dor ou prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Senhor nosso Deus, agora eu quero ver a glorificação do céu, não é para mim, mas agora é para Deus. Você leu as Escrituras, você leu o que Deus quis falar com você nesse culto, você agora tem a tua parte de falar assim: não, Deus está falando comigo, o que será que Deus está elaborando para esse momento, para a tua vida? Talvez você está precisando de uma palavra agora de Deus,
E Deus fala assim: eu conheço, eu sei, e já determinei um futuro melhor para você, eu já determinei algo grande para você, eu já determinei uma vitória para você, eu já determinei um livramento para você, eu já determinei um livramento, uma libertação para você, eu já determinei. A palavra do Senhor diz isso, amém? Pai, eu glorifico e exalto o nome do Senhor nessa noite, Pai, porque Deus tem pensamentos para você, amém? E neste momento a palavra de Deus está se cumprindo na tua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Podemos nos assentar. Querido, a coisa que me chama a atenção, que fala que Deus tem pensamento de paz. E como nós estamos precisando, né, de algo de paz. Isso foi projetado porque Deus sabia da circunstância do homem. Sabia que nós passaríamos por circunstâncias de dor, de muito aperto. E Deus falou assim: mas eu conheço, né? Eu conheço todos os caminhos, eu conheço toda a situação. E eu conheço o teu coração. Deus falando para ele: e eu conheço o teu coração. Deus falando com você, falando comigo: eu conheço. E já planejei um escape. Eu já planejei uma saída. E como é bom servir a Deus. E eu quero falar nessa manhã, nessa noite, aliás, desse pensamento que está escrito, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que fala, né, de algo que Deus projetou. E aqui eu quero falar, né, do lado espiritual. Eu quero falar daquilo que as pessoas que não têm Deus não entendem isso. Mas nós que entendemos, amém? Nós entendemos e sabemos que Deus tem planos para a nossa vida. Você entende isso? Eu quero dizer que você não é um acaso, você é uma promessa de Deus. Eu quero dizer que Deus tem algo na tua vida, que Deus ainda não cumpriu, amém? Que Deus tem para cumprir na tua vida. Porque muitas das vezes a gente tem que renovar e ouvir o que Deus tem para a nossa vida, amém? E nessa noite Deus quer renovar dizendo: eu tenho algo com você. Eu conheço o teu coração e eu tenho um projeto para o teu futuro. Eu tenho uma segurança para o teu futuro. Então nós temos que glorificar o Senhor. Nós temos que exaltar o Senhor. Porque é realmente difícil. É difícil esse mundo, né? Como a irmã estava falando, como de manhã nós estávamos falando, como é que vai ser a nossa guinada, como é que vai ser a nossa saída, como é que nós vamos nos encher, porque se dependesse de nós mesmos, nós temos um Deus suficiente e presente, e que está acima de todas as coisas. Você pode glorificar. O diabo não manda em nada, quem manda é o Senhor, amém? Quem manda na sua vida é Deus. E eu quero te dizer, se você entrou naquela porta ali, né, e chegou até aqui, é porque Deus tem plano na sua vida, amém? A Bíblia diz algo tremendo e eu quero que você glorifique. Eu quero falar de algo para glorificar. Você tem paz no coração? Quem tem paz no coração? Aleluia. Talvez você ficou um pouquinho abalado, atribulado, mas isso faz parte da nossa estrutura humana. A gente recupera a paz, amém? Com o Senhor. Uma hora de joelho, ou 15 minutos de joelho, traz uma paz infinita para a nossa vida, amém? Você pode glorificar o Senhor? O diabo quer conectar, às vezes, tribulação na nossa vida, mas Deus quer nos dar libertação, sossego, paz, tranquilidade. A Bíblia fala: pastos verdejantes. E paz e tranquilidade, é isso que nós devemos almejar. Como crente aqui nessa terra, fala assim: só Ele tem a paz verdadeira. E a Bíblia diz, né, que eu quero dizer isso: que planos que é esse que Deus está falando, pastor? A Bíblia diz que o Senhor, Ele diz que Ele tem pensamentos, planos elaborados, e Ele falou assim: eu desejo selar você como propriedade minha. Você pode dar uma glória a Deus? Deus selou você como propriedade, você é do Senhor, você não é do inimigo, você pertence a Deus. Por isso que nesse momento agora, cai por terra toda associação maligna neste momento. Eu não quero, porque eu sou propriedade. E o segundo aspecto do plano, do pensamento de Deus, é que Deus, se Ele me selou e eu sou propriedade, eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Você pode dizer isso? Eu tenho o Espírito de Deus em mim. Eu tenho uma garantia em mim. Eu tenho uma garantia verdadeira, a qual eu posso ficar triste, mas eu posso me alegrar, porque o Espírito de Deus está em mim, e Ele agora me alegra neste momento e diz que as promessas do Senhor estão vivas no meu coração. Eu não sepulto nenhuma das minhas promessas, sigo em frente na busca daquilo que Deus me prometeu, amém? Aquilo que Deus me prometeu vai se cumprir, por mais que eu tenha ouvido palavras aqui dizendo: nessa noite o Espírito
Cheira e canta lá, Surimaia. Ah, meu amigo, que surpresa maravilhosa. Que banquete que Deus tem hoje. Os inimigos estão agora chorando porque Deus está revelando que Ele tem um plano para a tua vida. O inimigo estava querendo colocar o dedinho dizendo: você não tem plano nenhum. E Deus está revelando: eu tenho sim. Propriedade, selado. O Espírito Santo falando ao teu coração. Isso é lindo ou não é? Isso é lindo ou não é, igreja? A palavra do Senhor diz. E disso tudo nós falamos de manhã. O que eu estou me alimentando agora é daquilo que Deus fala através das Escrituras. Se Deus falou que me selou, se Deus falou que eu estou, com a garantia de uma vida melhor, imagine, o que é uma garantia de uma vida melhor? É claro que eu não estou aqui fazendo uma promessa para você, dizendo que você não vai ter luta, mas eu estou dizendo que luta todo mundo tem. Mas luta, tendo um Deus do lado, é bem diferente. Dá para você entender e glorificar o Senhor? Dá para você entender que você não está sozinho, literalmente, há um refrigério na tua alma agora invadindo. Que há um mover dentro da tua alma. Há algo agora entrando dentro de você que a presença de Deus, ela está no teu coração. Você pode sentir o alívio, a ministração do Espírito de Deus atuando no teu coração. Sabe por que nós precisamos disso? Porque a palavra diz que o poder de Deus tem que estar em nós. A palavra do Senhor revela, quando Deus falou à igreja ali de Atos, falou que revelava que o poder ia vir sobre eles. E o poder está sobre nós. O que é poder? O que é emanar poder sobre a nossa vida? Nós temos que ter consciência se Deus está dentro dos pensamentos dele. Quando as pessoas olham para nós, e isso daí que incomoda, ao primeiro instante, quem já foi ofendido já por ser crente aqui? Levante a mão, quem já foi ofendido? Já foi ofendido? Quem já foi ofendido? Mas só tem 2 ou 3 pessoas já. Não, você crente, você serve a Deus, perseguido, quem foi? Sabe por quê? Porque tem uma coroa sobre a tua cabeça de autoridade. Então, aí quando reconhece um filho de Deus, e aí, aquele filho de Deus está ali, e o diabo ele fala assim: tem que enviar. E ele envia, você já reparou que envia? Quando ele está bem sossegado, vem aquela notícia do inimigo. Fala: o cara começa a provocar você no trabalho, provocar você na rua. Às vezes você está no trânsito, de uma hora para outra, você está ali em paz, louvando o teu carro, daqui a pouco você está ali, o cara te fecha e te xinga. E ali você fica olhando, e o diabo cada vez mais querendo esbravejar, mas ali está a glória do Senhor, o poder emana. E aí, hoje nós entendemos que o amor de Deus nos faz ser suficiente de entender, às vezes, como uma pessoa que está do outro lado está precisando de Deus. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Como dá para ver que você fala assim: meu Deus, como tem pessoas, como a irmã fala aqui, violenta, e Deus está cada vez colocando você mais manso. Você pode glorificar o Senhor? Não, eu estou pregando aqui para uma igreja avivada. Se é uma igreja que fala assim: eu tenho fruto do Espírito. Você tem o fruto do Espírito? Glória a Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente e que Deus me enche com o Espírito Santo. Você pode dizer isso? O gostoso é quando nós saímos uma semana cheia de luta e vem para a igreja e o Espírito de Deus fala com a gente, fala: Ney, você é minha propriedade. Quando o Espírito de Deus fala assim: você foi selado, você está prestes a ir para o céu, um lugar especial para a tua vida. E aqui eu estou cuidando especialmente, filho, cada passo que você dá, eu conheço e estou ministrando, mando anjos para te guardar, para te dar livramento. Eu mando o recurso necessário para você atravessar, às vezes, num momento de tribulação. A palavra diz que chega momentos que nós precisamos do recurso espiritual. O nosso Papai Celestial, que revela isso, o poder. E aí nós podemos dizer: para por aí, pastor. Para por aí. Não para por aí. Não para. A palavra do Senhor, ela nos diz que o nosso Deus é o nosso conselheiro.
A palavra do nosso Deus diz, neste momento que Deus tem a promessa, e como é bom se a gente sentir um conselho. Quem já ficou quietinho em casa? Vamos falar de experiência com o Senhor. Vamos falar de tempo. E vem aquela ministração gostosa. Vem aquela ministração de, talvez, no momento que a gente está vivendo ali de uma luta. Aí vem um conselho do Espírito Santo. Porque Deus tem plano. Ela fala, cede no teu coração, né? Abre o teu coração. E aí a gente começa a ceder, e o Espírito de Deus começa a ministrar. E como é bom a gente ceder, soltar a nossa alma, ficar livre. Isso daí se chama, né? A gente ser aconselhado pelo Espírito de Deus. Quantas das vezes a gente é aconselhado, né? O Espírito de Deus fala assim, vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Está faltando no mundo. Vamos falar de perdão. Está faltando no mundo. O Espírito de Deus vai nos convencendo e a gente fala assim, não é verdade. Eu tenho que viver isso. Né? São pensamentos de Deus. Se Deus perdoou, se Deus amou, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver nesse pensamento do conselheiro. A palavra do Senhor diz, né? Que até o Espírito de Deus, aqui voltando para as Escrituras, ele convence o homem. A Bíblia fala que ele convence, ele vai convencendo. Aí a gente vai transformando, nossa, na verdade, o Espírito de Deus está falando para mim que eu preciso mudar. E eu quero mudar. E aí eu vou recebendo o aconselhamento de Deus. Você já recebeu o aconselhamento do Senhor? Você já mudou? E como é bom mudar? Como é bom a gente ceder ao Espírito Santo de Deus? Como é bom a gente ouvir a voz do conselheiro? Como é bom estar na presença do Senhor? E a palavra diz, e quantas das vezes, e aqui eu vou falar, por que eu estou falando do conselheiro? Quantas das vezes a nossa carne, a nossa inimiga mortal da palavra de Deus, a carne é o nosso inimigo que nos atrai toda hora para a gente fechar o coração, para a gente não perdoar, para a gente não amar. É a nossa carne, a nossa inimiga. E o conselheiro, ele fala assim, não. Ele fica ali ministrando no nosso coração. Não, ame, perdoe. E aí a gente fica naquele conflito, né? Mas o Espírito de Deus, ele convence. Porque você tem dentro do teu coração as promessas. Passamos sim por momentos de lutas, de dificuldade, mas nós sentimos que a glória do Senhor fala. E nós precisamos entender que nesse tempo é tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de se entregar mais a Deus, amém? É tempo de experimentar as promessas do amor. É tempo de pedir, Senhor, derrama do teu amor no meu coração. Derrama desse amor que nós podemos experimentar Ele na nossa casa, né, de joelho. Podemos experimentar Ele num grupo, às vezes familiar. Podemos experimentar Ele a sós. O conselheiro está lá, e como é importante receber essa ministração. Como é importante ser ministrado pelo Espírito de Deus, pelo grande conselheiro. Como é importante deixar ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Como é importante a gente ouvir a voz do Senhor e sentir a nossa alma, sentir o refrigério. De onde vem o refrigério? Quando a nossa alma se aquieta no Senhor. Tem hinos que hoje estão se cantando, aquieta minha alma. Aquieta, porque o Senhor está falando. E eu quero me inclinar para o Senhor, eu quero viver para Deus. E aí você sossega, aí você tem palavra de mansidão, você tem palavra de sabedoria, você ministra a palavra, por quê? Porque os pensamentos e as promessas do Senhor. Então nós estamos vivendo hoje esse tempo maravilhoso. Esse tempo é do desafio da gente fazer essa entrega para o Senhor. Esse é o tempo de a gente poder, né, se deixar ser ligado ao Espírito Santo. É ter essa intimidade, essa ligação maravilhosa. É isso que eu estou falando. Experimentando a graça genuína do Senhor, o amor que o Senhor nos entrega. A palavra do Senhor, ele disse que lá em João 14, 26 diz assim, Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar de tudo o que eu tenho dito. Como é que é isso, pastor? O Espírito de Deus, os planos de Deus. Deus tem planos. E nós temos que estar nos alimentando desses planos.
que Deus ensina. É que nem eu estou falando, você já viu Deus ensinando você? Deus ensinando, quantas das vezes a gente perde o caminho da estrada e temos que retomar, porque Deus ensina. Ensina a retomada, a direção correta. Quantas vezes eu e você se perde? Isso fala que o Espírito de Deus, o conselheiro, ele nos ensina. E é isso que nós precisamos e somos guiados pelo Senhor. E por isso que traz a harmonia entre as vidas, traz o aconchego nos relacionamentos. Quando a gente se volta literalmente para o ensino do Espírito Santo, nós aprendemos literalmente o valor da palavra, entendemos verdadeiramente o sentido da palavra, entendemos o que precisamos fazer. E é nessa hora, não é? E é nessa hora que o nosso coração se enche para amar. O amor tem que ser crescente na nossa vida. O amor tem que partir a ser crescente. O que quer dizer? Cada vez mais amar. A Bíblia nos chama a isso. A lembrar disso, a lembrar que o amor, ele tem que ser contínuo na nossa vida. É lembrar disso, que volta e meia o nosso coração é tendencioso a deixar de amar. Como a irmã falou, e nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos que pedir para Deus nos agraciar para amar, porque muitos estão perdendo o amor, estão esfriando. E não esfria, a questão não é esfriar na igreja, a questão é esfriar em todos os sentidos. É esfriar em casa, é esfriar no trabalho, é esfriar, é perder a motivação para viver, né? E a Bíblia está dizendo que o conselheiro, ele fala para a gente de toda essa, né, de todas essas promessas que nós podemos aproveitar. E o que eu quero dizer nesta noite: ame. Ame a qualquer custo, aprenda a amar. Tenha essa virtude no coração de carregar o amor como uma arma poderosa, uma arma que não se pode perder. O conceito da palavra, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e o conselheiro, aquele que fez o plano, ele teve um plano para que a gente aprendesse a amar, não esfriar, como nós entendemos aqui no começo do culto, como foi falado. O que eu estou querendo dizer? Esse é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, se é para mim amar, eu tenho que amar. Eu tenho que amar e tenho que pedir essa orientação ao Espírito de Deus, ao Espírito me ensinar a amar, porque eu não sei por mim mesmo amar. Eu tenho que pedir para o Espírito de Deus ministrar o meu coração. E aí, quando eu aprendo, aí eu começo a entender como é a vida. Ela tem gosto. A palavra do Senhor diz, literalmente, como isso nos faz reconhecer as fontes de contentamento. Fonte de contentamento, porque isso é um plano de Deus. Como é que você sorri? Como é que você pode ser feliz enquanto o mundo está violento? Essa fonte não é uma fonte fácil, porque pessoas não querem mais nem ligar a televisão para ouvir as notícias, porque o descontentamento é geral, a insegurança está aí geral. E aí quando nós viemos para a igreja, você quer uma palavra e eu também. E essa palavra que Deus revela é essa mesmo: eu tenho planos para você. O contentamento nosso está acima desses problemas que estão surgindo, que vão continuar surgindo. Eles vão continuar surgindo, esses problemas, mas nós temos a garantia que Deus tem planos e planos de paz, não de mal. O que é isso? Planos de bem. Por isso, quando você vem para a igreja, a gente tem que apresentar o que está acontecendo no mundo, mas daquilo não é o que Deus planejou para nós. O que Ele planejou é a paz. O que Ele planejou é o Espírito Santo de Deus. O que Ele planejou é uma vida com o Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Você pode glorificar e exaltar o Senhor, porque o que faz a gente ter o contentamento? Eu estava apreciando hoje o louvor. Interessante como as pessoas estavam espontâneas hoje adorando. Parabéns para todos, parabéns para todos. Havia um desejo, né? Mas nem todo dia assim, tem dia que a gente não está com uma disposição, mas hoje aconteceu uma disposição. Aconteceu algo no nosso coração, por quê? Porque nós estávamos falando e o Espírito de Deus já estava planejando. Ele já estava planejando e sabendo que nós precisamos adorar, como a irmã cantou. Adoração é um sentido de vida para nós. O problema, nós entendemos o que é adorar. Adorar é um sentimento de você sentir prazer com Deus, sentir um relacionamento com Deus. Vir para a igreja é proporcionar esse relacionamento. É como houve uma adoração espontânea, todo mundo estava com o coração inclinado.
E aí flui a coisa natural. Por quê? Porque isso que é os pensamentos de Deus. Deus espera a glorificação lá no céu. Isso é uma fonte de contentamento. A fonte de contentamento está em cada um de nós. Por isso que semear no nosso coração alegria e amor é importante. Quando você semeia alegria no teu coração, você está acima da circunstância. Você está acima dos problemas. E é isso que a Bíblia está dizendo para nós. E por isso que essa fonte de contentamento que o Espírito Santo nos proporciona, né? A palavra do Senhor, você não precisa abrir não, mas uma das coisas que o provérbio diz no capítulo 23, no versículo 18, você não precisa abrir. Uma das coisas que o salmista diz que é interessante sobre fonte de contentamento, ele fala assim: não fique com inveja daqueles que praticam mal. Mas por que ele está falando isso? E Deus está revelando na palavra. E ele fala assim: não tem inveja em seu coração. O salmista está falando para crente. Ele falou assim: olha, não tem inveja daqueles que são ímpios, aqueles que praticam. Quer dizer, nós somos tendenciosos sim. Por quê? Porque às vezes os nossos pensamentos estão desconectados das promessas do Senhor. Aí ele fala assim: melhor é temer ao Senhor. Melhor é temer ao Senhor e agir assim. Certamente haverá um futuro para você melhor. E haverá uma esperança que não vai falhar. A Bíblia está dizendo que vai haver uma esperança que não vai falhar e está nos aconselhando a esse contentamento. Quer dizer, no Salmo 73 fala exatamente que o salmista começou a olhar para os ímpios. Qual que é o problema nosso? O problema nosso é que nós temos que viver ligado aos pensamentos de Deus e não nos conectar nos pensamentos, né, do que o ímpio está fazendo. E aqui a Bíblia está falando, né, de a gente aprender a se alegrar, porque enquanto nós estivermos olhando para o ímpio, olhando para os acontecimentos, o nosso coração não vai florar alegria. Nós não vamos ter o que fazer comparação com ninguém. A tua vida é especial no Senhor. Amém? Olha, vamos entender melhor o que Paulo fala em Filipenses. Ele diz algo tremendo em Filipenses capítulo 4. Ele diz algo importante para a igreja, importante para nós. Filipenses capítulo 4. Olha o que diz, eu vou deixar alguns irmãos. Olha aqui. Por que Paulo está falando isso para a igreja? Alegrai-vos sempre no Senhor. O que quer dizer alegrai-vos? Está falando em contentamento. Então existe uma possibilidade de a gente não se alegrar no Senhor. E os planos de Deus que Ele elaborou com a palavra é para a gente se alegrar nele. A palavra do Senhor fala: alegrai-vos no Senhor. Aí ele reforça dizendo: e novamente vos afirmo. Quer dizer, eu afirmo novamente, porque temos a tendência a ficarmos tristes. Ele fala assim, e é para alegrar. A Bíblia está dizendo isso: alegra-se no Senhor. Planos de quem? Planos do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E por que está sendo falado dessa forma, Paulo falando na igreja? Porque existe possibilidade de você estar cansado. Existe possibilidade de você estar desanimado na caminhada. E se não é Deus renovando, fala assim: eu tenho pensamentos. Não é essa circunstância que vai tirar você das minhas promessas. A gente tem um amparo, porque muitas das vezes, né, a gente sabe que alguma tristeza invade o nosso coração, qualquer coisa tenta nos colocar para baixo. E aí, a palavra está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos. É um reforço, fala assim: alegra. E a alegria é algo que nos renova. A alegria é algo que nos coloca para cima. Que pregação que é essa que a gente pode ter uma alegria no Senhor? A pregação que nós queremos na palavra.
quando nós aceitamos a palavra que eu estou falando para você, quando nós nos levantamos, a Bíblia fala em todo o tempo, se levanta, se coloca de pé. Mas por que às vezes a gente se abate? Porque a Bíblia está dizendo que nós somos seres humanos e nos abatemos. A Bíblia está dizendo isso, né? A gente saber viver nos conselhos do Senhor, nos planos. Alegrai-vos novamente no Senhor. Novamente eu digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos novamente. Amanhã, por exemplo, né, você perdeu algo no teu trabalho, perdeu um compromisso, aí você entristece. Aí a Bíblia fala, olha, essas coisas são passageiras. Alegrai-vos no Senhor, que as coisas são melhores, se alegrar, porque o Senhor dá tudo de volta, amém? A gente não tem que ficar enclausurado nas percas, né? Naquilo que a gente acha que é derrota, porque Deus às vezes pode tirar para te dar algo melhor. Você pode glorificar o Senhor, alegrai-vos no Senhor, porque Deus tem plano maior. Aleluia. Não viva na circunstância, no pessimismo, no arranjo maligno. O diabo ele faz arranjo maligno, e a Bíblia diz, alegrai-vos, se contentai, eu tenho que buscar alegria. Por que eu vou me entristecer? Não é hora de eu me entristecer, não é hora de eu ficar com o meu coração, eu tenho que me alegrar, eu tenho que me desfazer disso que está no meu coração, porque quando se está numa tristeza, para arrancar ela, o inimigo fica ali querendo colocar nós tristes. E uma hora fala assim, não tenho pecado na minha vida, eu não quero mal para ninguém. Aí você começa a ministrar, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu estou me alegrando no Senhor, eu sou uma pessoa que perdoa, eu não guardo raiva. Amém? Você pode glorificar o Senhor. Eu tenho os planos de Deus na minha vida, eu tenho meu coração voltado para o Senhor. A palavra do Senhor vai estar me alegrando no Senhor. Porque o acusador, a tristeza, é uma acusação, irmão. Que não parte, a Bíblia fala, não parte a acusação entre irmãos, não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz, hoje nós vamos participar da Santa Ceia, esse é um momento glorioso. Não existe, né? A nossa guerra, que a Bíblia fala, a nossa guerra é contra sangue? A guerra é contra sangue, irmão? Não. Contra quem? Quem que é os príncipes dos ares? São os inimigos da nossa alma. É eles que ficam articulando, botar tristeza no nosso coração. E a Bíblia fala assim, alegrai, fique contente. Você está selado. E aqui eu estou motivando todos, me incluindo junto. Como é bom se alegrar. Como é bom saber que nós estamos dentro desse plano, que eu estou selado. Deus me selou, que eu sou propriedade do Senhor. Como é bom entender, né? Como em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos. Filhos de quê? Essa ministração. E aí nós vamos cair, e quando a gente tem essa fonte de alegria, essa fonte renovada, quando nós estamos em contentamento, é uma coisa tremenda isso, porque até a gente se surpreende. Porque você às vezes pode estar atravessando numa luta, mas você consegue enxergar a vitória na sua vida. Você pode glorificar o Senhor. Você pode entender. E aqui eu vou entrar no final, contentamento. E a parte que lá em Jeremias eu li, que o Espírito de Deus quer terminar falando conosco. Sossego e tranquilidade na alma, sem inquietação. Deus, quando Ele fala assim, eu tenho plano de paz. Paz fala tranquilidade. A palavra do Senhor diz em Isaías 57, só para você entender aqui, qual é a diferença do crente e daquele que não é crente. Daquele que serve a Deus, a Bíblia diz o seguinte, nós não estamos condenando, a Bíblia está orientando. A Bíblia fala em Isaías 57, versículo 21, para os ímpios não há paz. Para o ímpio não há paz. Não há sossego, não há descanso. Não é eu que estou dizendo, mas qual que é o valor de servir? É esse. Porque Deus Ele revela, eu tenho planos, e você exatamente nesse momento você está debaixo da paz e da tranquilidade. Neste exato momento você está debaixo da paz com o Senhor, como diz a palavra do Senhor. E aí a Bíblia diz, né?
A Bíblia diz em Isaías também 23 que Deus vai guardar em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme em ti e que confia no Senhor. Deus vai guardar em paz. Nós estamos dizendo que Deus fala, usou o profeta para dizer, o Espírito de Deus falando, que os ímpios não têm paz, mas nós temos paz. E aqui eu estou terminando para dizer para você, qual a importância de tudo isso? Qual que é a intensidade de tudo isso na vida de um crente? Né? A Bíblia está dizendo que isso que nos dá força, é isso que nos levanta a gente poder entender que se eu tenho alegria, eu tenho paz. E se eu tenho paz, eu estou tranquilo. Se eu tenho paz, eu tenho segurança que o meu trabalho amanhã, né? Deus já sabe o que eu estou precisando. A palavra do Senhor também diz, se eu tenho paz, os problemas que eu tenho que resolver, o Senhor já resolveu. Porque eu tenho paz, eu estou com o Senhor. As lutas que se levantam, elas já estão resolvidas nas mãos do Senhor. Você pode glorificar o Senhor. Amém. Eu estou profetizando na tua vida. Aquilo que o diabo disse que você não iria alinhar, você está alinhando. Amém? Você vai glorificar o Senhor. Paz, você está sob promessa, irmão. Verdade. E eu estou falando assim, eu estou em continuidade, eu não vou deixar o Senhor de forma nenhuma, porque a paz eu sei que só vem dele. Você pode glorificar? Ele tem planos para mim e eu estou convicto, eu vou sair assim, convicto que eu estou vencendo essa guerra. Você pode dizer, eu estou vencendo a minha guerra? Eu estou vencendo a minha guerra, você está vencendo a tua guerra, você está conseguindo ver os inimigos que Deus... Não é você que está derrotando, Deus derrota esse, derrota aquele. Você está vendo Deus derrotar? É Ele que ministra a paz no teu coração. Os adversários que estavam te incomodando, quem tem mais de um, dá um glória a Deus, né? E fala assim, ele está caindo agora. Quem tem mais do que um inimigo e está caindo, dê um outro glória, dois glória a Deus então. Quem tiver três, dá um glória a Deus, porque três está caindo. Não parece, está caindo todos aqueles que se levantaram. Dê um glória a Deus. Você não quer paz para a tua vida? Você não quer paz? Nós estamos ministrando paz. Qual é a insegurança que está batendo na tua porta? Porque Deus tem planos. Plano de velhice? Está com medo do teu futuro? A Bíblia fala que Deus já escolheu um futuro melhor para você. Você pode glorificar o Senhor? Deus já escolheu um futuro melhor para você. Eu estou falando de paz, nós estamos terminando a mensagem. Agora é desafio contra o inimigo. Porque aí você está falando, eu preparei tudo para mostrar. Contentamento só vem quando você entende o que Deus preparou para você. Se Deus preparou, e o diabo, vamos dizer o seguinte, tem uma fortaleza instalada que você não conhece, nem eu conheço, que está na tua vida, um plano que está amarrando a tua vida. Mas nessa noite aqui, já que é uma noite que Deus está transformando em paz, e se isso estiver no teu coração agora, Deus pode estar quebrando essa fortaleza agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, essa fortaleza cai agora em nome de Jesus. Não, porque quem alimenta as fortalezas são os demônios, mas eles podem retirados em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Vamos continuar, mano? A Bíblia diz, o Senhor é a nossa força. O Senhor dará a bênção e paz ao teu povo. Você quer que a bênção do Senhor está sobre a tua vida? Amém. É neste momento que eu falo para você. Nós vamos nos levantar. Neste momento. Você vai se levantar. E nós vamos estar fazendo uma oração para o Senhor.